Boa noite. Voltamos com o programa de entrevista TV Web Luz. E o tema de hoje seria a Segunda Guerra Mundial e a visão espírita. E para falar sobre esse assunto, trouxemos como convidado João Alberto Teodoro, escritor, autor e expositor espírita. Tudo bem, João? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente, né, conversando com você e agora com esse tema tão empolgante, Importante, né? Seja bem-vindo à TV Web Luz. Obrigado, obrigado. O João, ele tem um livro, chama-se O Reencontro de Heróis. Vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Qual é a visão espírita sobre esses conflitos que aconteceram no Brasil e até hoje acontece? Como que é visto no plano espiritual? E esses soldados que morreram em combate, como são resgatados, como eles reagem nessa situação? E o João vai explicar para a gente. João, primeira pergunta, o porquê da guerra? Bom, a Segunda Guerra Mundial é um tema que sempre me apaixonou. Desde criança, eu sempre gostei de filmes de guerra, principalmente da participação do Brasil na Segunda Guerra. E a ida nossa para a Itália, que foram em torno de quase 25 mil soldados, me mexe muito comigo, entendeu? E aí, logicamente, nos trabalhos mediúnicos vêm soldados e tudo mais, e um deles foi o que originou o início do Frei passando a história sobre a vida dele, né? E foi por isso que nós acabamos escrevendo esse livro, que é uma viagem ao passado, ao mesmo tempo em que o leitor mergulha na história, tem o fato do romance, digamos assim, maquiando um pouco o horror da guerra, né? Porque foi uma barbaridade, né? Mas é um belíssimo mergulho na história. Esse é o livro do João. Bonita capa, não é isso, João? Belíssima capa. É. E me diz uma coisa, João. Por que acontece a guerra? Qual o objetivo da guerra? Bom, como tudo, né, na criação, tem um porquê. E a guerra, na realidade, nós sabemos que aqueles que estão programados para lá estarem, né, para lá lutarem, para darem o seu sangue, o seu exemplo, são todos programados para lá estarem. Mas, ao mesmo tempo, a guerra ela traz o sofrimento para aquelas pessoas que estão resgatando algo e a oportunidade de outros trabalharem a caridade, né? Então, ou seja, a gente vai ver no livro que mesmo no horror da guerra existem aqueles anjos, digamos assim, tanto do material quanto do plano espiritual, intercedendo junto aos pracinhas, junto aos alemães e junto principalmente ao povo italiano, né? Que é o que estava sofrendo mais naquela época, né? Esse livro aqui é baseado na guerra de 1940. Exatamente, é um livro que ele se baseia na Segunda Guerra Mundial, com a ida dos pracinhas para a Itália, e tudo o que acontece nos bastidores da guerra lá, principalmente em Pisa, né? No teatro de operações na Itália, com a participação do Brasil. E, ao mesmo tempo, mostra o plano espiritual interagindo em momentos decisivos da humanidade. Mas, João, como que acontece essa interação entre aquele momento de conflito, de confusão, de violência e o plano espiritual? Como que eles agem em relação a esses soldados, aquele comandante que está à frente de tudo aquilo? Olha, é uma coisa muito, assim, gratificante da gente, no meu caso, né? Eu poder ver como aquilo aconteceu. Num dos instantes marcantes do livro, que se passa quando o navio Baipendi foi naufragado pelos alemães, pelos submarinos alemães, o plano espiritual mostrou o plano vindo até o submarino, tentando interceder junto ao comandante do submarino para que não atacasse, mas ao mesmo tempo as trevas também intercedendo. São os dois lados. Os dois lados, é o bem e o mal se guerreando. Ou seja, o conflito físico e um conflito ali Exatamente, espiritual. Exatamente. E outro fato marcante que o livro aborda muito bem é quando os japoneses estão para atacarem a base de Pearl Harbor.
Aqui na América do Sul, mais precisamente em Machu Picchu, líderes religiosos do plano espiritual de todas as religiões estavam concentrados naquele momento para tentar interceder para que não houvesse o ataque. Ao mesmo tempo, líderes do plano inferior estavam intercedendo junto aos líderes japoneses para que fosse realmente fechado o acordo para a base ser atacada. Então você veja que dos dois lados o Frei ele mostra o lado do bem trabalhando para que aquilo não acontecesse e o lado do mal trabalhando para aquilo que acontecesse. E como que esse comandante ele chega a receber essa influência superior? Ele chega a ver à frente, a enxergar por um terceiro olho, por uma visão, como que vai acontecer, o que vai acontecer se ele tomar determinado caminho? Ele consegue ter essa visão à frente? Eles tentam passar, sim, para ele não realizar aquela ação, mas o amor de Hitler é maior. Uma ordem vinda da Alemanha para ele é tudo. Então ele simplesmente ignora, né? E aí o plano espiritual se retira e espera a coisa acontecer para poder resgatar aqueles que vão desencarnar, no caso. Como que é feito esse resgate desses soldados que acabam sucumbindo ali naquela violência, naquele momento? Olha, nós temos uma grande parceira, uma mulher de garra, chamada-se Ana Neri. Ana Neri, para quem não sabe, foi uma das enfermeiras, né, que foi lutar com os seus filhos na Guerra do Paraguai. E hoje ela trabalha no plano espiritual como líder, né, de socorro, né? E ela esteve presente na Segunda Guerra Mundial, do lado dos pracinhas, do lado da equipe franciscana, porque Francisco de Assis tinha uma colônia, né, de trabalhadores sobre a Itália, resgatando os soldados, tanto alemães, enfim, resgatando os soldados. Então a equipe era muito grande, e no qual o Frei Antônio Maria fazia parte também, como franciscano, né? E é um trabalho belíssimo, porque eles interagem, né, com os encarnados, assim como nós estamos conversando. Eles estão resgatando e procurando passar mensagens para você de continue, vai à luta que você vai vencer, sabe? Aquela coisa, para não deixar o espírito do soldado, do guerreiro, né, do herói, vamos dizer assim, não deixar esmorecer. Porque um dos grandes problemas, dores do soldado brasileiro, foi o frio e a saudade do Brasil. Da família, né? Da família, principalmente. Solidão não é fácil para ninguém. E esses soldados, ao desencarnar, eles percebem naquele momento que eles não são mais ali, aqueles espíritos não estão mais no seu corpo físico? Eles conseguem perceber, ter aquela percepção? Muitos não. Ainda hoje nós recebemos espíritos nos trabalhos espirituais vindos da Segunda Guerra Mundial, vivendo ainda aquele drama todo. Então, um dos comandantes do lado espiritual, que tem uma grande equipe de resgate a esses soldados, foi o nosso comandante da FEB, Mascarenhas de Moraes. Por várias vezes ele veio até os trabalhos mediúnicos da Casa André Luiz e deu uma mensagem, inclusive ele encerra o livro com uma mensagem belíssima dele, né, porque ele não sossegou enquanto ele não trouxe os corpos de todos os soldados que estavam em Pistoia. Ele se sentia responsável. Exato, ele se sentia responsável. Ele era como se fosse, ao mesmo tempo, um líder, mas ao mesmo tempo um pai. Né? Então você vê que o espírito de garra, de querer lutar pela paz, ainda continua. E ainda hoje é feito esse resgate. E ele ainda trabalha com a equipe da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, que soldados já esclarecidos e mais os enfermeiros, resgatando esses irmãos que ainda estão presos naquele ambiente da guerra. João, um soldado que se dispõe a ajudar a lutar pelo seu país, ele pode ser considerado um suicida? Não. Por quê? Porque, veja bem, ele não está colocando um fim à vida dele, ele está por um ideal. Mas ele sabe que ele pode não voltar mais. Ele sabe que ele pode não voltar, mas ele está por um ideal. E no caso, o ideal era a paz mundial, né? Era a luta contra a tirania.
Então, alguém tem que ir à luta, né? Então, ele não é considerado um suicida, não. Inclusive, é uma das perguntas do Livro dos Espíritos, né? Falando sobre isso daí. Ele não é um suicida. A guerra, ela influencia na lei do progresso? Com certeza, porque, veja bem, nós tivemos um grande exemplo que foi Hiroshima e Nagasaki. Os japoneses reconstruíram Hiroshima, assim, em questão de décadas, né? Então, ela, ao mesmo tempo que, após uma tempestade, vem a bonança, ou seja, tudo aquilo que foi destruído, o povo, com fé e coragem, ele reergue novamente aquilo ali. Embora, claro, que exista os dramas que ficaram pós-guerras, como foi o caso de milhares de brasileiros, as consequências, né? Os dramas vividos, milhares de brasileiros voltaram com problemas. Porque eles chegaram aqui, eles foram recebidos como heróis. E de repente, de uma hora para outra, o governo da época, não, simplesmente acabou. Não temos mais a Força Expedicionária Brasileira. Eles foram ter os direitos legais há pouco tempo atrás. Então, muitos suicídios, muitos problemas de loucura e tudo mais aconteceram com esses soldados e seus familiares justamente pelo drama pós-guerra no qual eles não tiveram o amparo necessário, vamos dizer assim. Né? Mas nós tivemos lá no Teatro de Operações, na Itália, os capelães brasileiros, entre ele e o Frei Orlando, que é um coautor do livro também, que levavam lenitivo, não só aos soldados brasileiros, como também aos alemães, aos que eram capturados, né? E como também ao povo italiano. Então, ou seja, mesmo no horror da guerra, o Pai Maior mandava os seus emissários que lá estivessem, né? Se era para a lei do progresso, por que existiu a escravidão? Por que os mais fortes escravizavam o mais fraco? Veja aí, são oportunidades que o Espírito tem de resgatar, de passar, aprender a ser humilde, em primeiro lugar. E algumas pessoas que foram, no caso, os senhores de engenho e tudo mais, de ter o poder e ver o que eles fariam com aquele poder. A escravidão é uma página negra da nossa história. Vamos dizer aqui do Brasil, né? Não vamos citar outros países, não, porque a escravidão hoje ela existe com o branco, com o índio, com os bolivianos e tudo mais, a gente vê. Mas no caso do Brasil foi uma página negra em que foi dada oportunidade para muitos, inclusive o Frei Antônio Maria, ele reencarnou no Brasil, no Vale do Paraíba, como escravo, como preto velho, e ele ensinou muito. Então, ou seja, a humildade para ele foi uma reencarnação gratificante, ele vir como escravo e aprender a ser humilde, aprender a ensinar a tolerância, ensinar a lei do perdão. Então, tudo na nossa vida acontece e tem uma razão de ser. No seu livro existe uma história de amor, um romance. Conta um pouquinho. É uma senhora que ela mora aqui em São Paulo e de repente ela se encontra com um soldado do exército, agora nos anos 80, e quando ela olha para os olhos dele, ela volta ao passado. Acontece uma coisa grave com ela, que eu não vou dizer o que é, mas ela volta ao passado. E ela relembra como ela encontrou o grande amor da vida dela em 1940. E aí ela começa a contar, reviver a história da vida dela. Como foi o casamento, como é que ele partiu para a guerra, o que ele encontrou lá na Itália. E ao mesmo tempo, esse soldado, nos anos 80, começa a entrar na vida dela, da vida da família dela. E tudo tem um porquê. No finalzinho do livro que você vai saber quem é aquele soldado. Ou seja, no meio de todo esse conflito, essa confusão, essa violência, existe uma história de amor. Então vale a pena ler o livro. Com certeza. João, uma pergunta. Chegará um tempo que não existirá mais guerra? Sim, chegará, mas até lá nós ainda temos que enfrentar muitas guerras e nós ainda continuamos a enfrentar, né? E o que é necessário para isso acontecer? O autoconhecimento, o auto-perdão, porque hoje nós ainda estamos lutando para vencer as nossas guerras particulares. Né? E é justamente essa a lição que o Frei tenta passar no livro. Que as nossas guerras hoje, os nossos inimigos hoje são o orgulho, né? A vaidade, a falta de caridade, a falta de perdão, primeiro para comigo, né? Depois para com o semelhante. Então é aquele velho
ditado que um dia o Cristo falou, em outras palavras, conhece-te a ti mesmo, né? Aceita-te como é e pare de guerrear com aquilo que você quer esconder. Enfrente-os e você um dia vai ser feliz. Ou seja, a gente vive em guerra conosco mesmo o tempo todo. Exatamente. Então, enquanto não aprendemos a conviver conosco, nos conhecemos. Hoje o nosso campo de batalha principal é a família. É quem está mais perto, né? Que está mais perto, né? Porque é um duelo hoje com os filhos, com a esposa, com os parentes mais chegados. Na realidade é um duelo. Nem todas as famílias são plena paz. Existem muitos conflitos, né? Entre os familiares. Porque hoje, na medida que o planeta está passando por essa transição, e estamos num momento, né, no auge, então os espíritos que estão vindo também é para ter a última oportunidade na Terra, né? Então, os pais que estão recebendo alguns filhos problemáticos, né, são, como diz o Chico Xavier em outras mensagens, é a última oportunidade que esses espíritos estão tendo de reencarnar na Terra, né? Então, ou seja, o nosso campo de batalha maior hoje é na nossa família. No seu livro tem a frase, lutando para vencer. Por quê? É justamente porque nós ainda temos as nossas imperfeições, os nossos inimigos ocultos dentro de cada um de nós. E com a doutrina, com o esclarecimento que nós temos do cristianismo, né, sob a ótica da visão espírita, nós temos todas as condições de lutar e vencer esse inimigo chamado egoísmo, chamado orgulho. Batalha longa, hein? Muito longa. E por que a expressão a cobra tinha fumado? Que você cita também no seu livro. Na que realidade, significa? quem citou foi o general Mascarenhas de Moraes, uma mensagem que ele deu. E porque naquela época o Brasil estava sendo, né, torpedeado, né, pelos navios, vários navios sendo afundados e vítimas e tudo mais, e o Getúlio simplesmente não fazia nada. Então o povo, uma das explicações sobre essa frase, o povo na época falava o seguinte: não, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Ou seja, estava acontecendo tanta coisa no litoral brasileiro e o presidente não fazia nada. Só que, como ele mesmo falou, e os próprios soldados, a cobra fumou. E fumou muito, porque para nós é um orgulho o Brasil ter participado da Segunda Guerra Mundial. Porque realmente nós somos heróis, nós vencemos o frio, nós vencemos a dor da saudade, mas nós temos conquistas excelentes, belíssimas histórias de bravura e tudo mais na Itália. E tem uma coisa que eu fiquei sabendo depois que eu escrevi o livro, é que um grupo de alemães, vários soldados alemães, se renderam a um comandante brasileiro, e esse comandante usou inclusive um padre para levar uma carta para o comandante alemão, dizendo o seguinte: chega de guerra, né? A guerra está terminando, então se renda. Aí eles falaram o seguinte: como vocês são brasileiros, vocês respeitam os tratados internacionais, vocês tratam os reféns com dignidade, nós nos rendemos aos soldados brasileiros. Então, milhares de soldados alemães se renderam aos pracinhas brasileiros sem derramar uma gota de sangue. Que fantástico. O Brasil é reconhecido lá fora pelo grande... pela sua luta, entendeu? E aqui mesmo no Brasil, nós somos esquecidos. Pena, né? O assunto é bom, muito interessante, tem muito para se perguntar. E quer saber mais? Está aqui. Reencontro de Heróis, João Alberto Teodoro. Vale a pena ler, recomenda, né, João? Claro, é seu livro, o filho está aqui. Quer deixar uma mensagem? Eu quero agradecer pela oportunidade, e a você, leitor, que gosta de livros que se fala sobre a FEB, sobre a história dos nossos pracinhas, leia, você vai mergulhar na história, porque é um romance mergulhando na história. É a guerra sendo romanceada, mas mostrada por um ângulo muito bonito. Vale a pena.
Obrigada, João. Voltamos em um próximo programa. Até logo.